São Lucas, capítulo 18, verso 5. Somente o verso 5. Podemos ver? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. Amém? Irmãos, nessa passagem que acabamos de meditar agora, vemos a importância da perseverança e de não desistir. Havia na cidade um certo juiz. Esse juiz, ele era um homem incrédulo, duro de coração. Ele era um juiz iníquo, que não temia a Deus e não respeitava os homens. Nessa cidade também havia uma mulher, uma viúva, que em todo tempo ela ia até esse juiz, pedindo para que ele julgasse a sua causa. Mas como ele não julgava a sua causa, ela foi para a oração. E ela perseverou, porque ela confiava que a resposta vinha da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somente como aquele juiz, ele dizia, né? Porém, esse juiz dizia com que ele ia ter, era um juiz incrédulo, terrível, de coração duro, que segundo ele não temia Deus e nem os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Essa viúva, irmãos, ela precisava que a sua causa fosse julgada. Como aquele juiz, ele não queria o julgar, ela foi para a oração, porque a última palavra quem dá é Deus. No livro de São Mateus, capítulo 21, verso 22, está escrito: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu trago para nós hoje em dia, irmãos, para nós que servimos ao Senhor, muitas das vezes nós estamos desanimados, estamos tristes, né? Pedimos ao Senhor que o Senhor solucione a nossa causa. Temos problemas, passamos por situações difíceis, e nós bem sabemos que aquele que confia no Senhor, aquele que serve ao Senhor, bem sabemos nós que Deus, ele é de julgar a nossa causa. Bem sabemos nós que Deus é o Deus do impossível, que pode prover, que pode fazer milagres em nossas vidas. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente passamos por cada situação, por cada momento difícil, e mesmo nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus ele faz, mesmo nós, irmãos, a gente fica assim: Senhor, será que o Senhor está escutando? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? E muitas das vezes a igreja desanima. Muitas das vezes a igreja desfalece. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós nos esforcemos e perseveremos na oração. Assim como essa viúva, irmão, ela perseverou na oração. Ela confiou que Deus ele poderia solucionar a causa dela. Ela confiou que Deus ele poderia tocar no coração daquele juiz e resolver a causa dela. E como ela foi para a oração, ainda aquele juiz, que ele dizia segundo a palavra dele, porque era segundo a palavra dele, porque se ele não temesse ao Senhor, ele jamais iria julgar a causa dela, já que era uma palavra que ele dizia. Mas pela oração daquela viúva, pela perseverança daquela viúva, o Senhor ele tocou no coração daquele juiz e ele julgou a causa dela. E ele disse: ainda que não tenho a Deus e nem respeite os homens, todavia eu irei julgar a causa dessa mulher, para que enfim não volte e me importune mais. Está escrito no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Aqui nós vimos mais uma vez o poder da oração, a perseverança na oração, que não podemos fazer desfalecer, desanimar, deixar de orar. Temos que continuar a confiar no Senhor. Aqui nessa mensagem, nessa passagem, o problema da mulher não foi resolvido, o nosso também será resolvido, a igreja também será resolvido. Bastamos crer que o Senhor ele é poderoso para fazer. Veja aqui também, igreja, o Senhor ele falou no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo do Senhor ele não veio até Daniel simplesmente porque ele veio. O Senhor não mandou o anjo a Daniel simplesmente porque queria mandar. Primeiro Daniel ele teve que
E o Senhor o abençoou. O anjo abençoou Jacó porque Jacó ele não desistiu, porque Jacó não deixou ele subir enquanto ele não o abençoasse. A igreja do Senhor não desista de orar. Às vezes nós passamos, como eu já falei, por momentos difíceis, são momentos terríveis. No mundo hoje em dia a gente passa por cada situação. Nos vemos tristes. Muitos passam por ansiedade, por depressão, porque na igreja também tem isso. No meio de mulheres também tem isso. Não é somente no meio de jovens, no meio de crianças, no meio de homens, é no meio de mulheres também. Quantas mulheres passam por isso? Passam por situações que só o Senhor e Deus é quem sabe. É como a nossa irmã Jairza falou ontem, é tanta coisa que nós mulheres temos que fazer durante o dia, e se nós deixamos, a gente não faz mais nada. Chega do trabalho e não faz mais nada. Mas o Senhor, Ele é a nossa força. É o Senhor que nos sustenta. E ainda assim temos que ter tempo, tirar o tempo para falar com Deus, tirar o tempo de se humilhar a Deus, pedir a Deus para que o Senhor, Ele não deixe o nosso milagre de ser feito. O nosso milagre, o seu milagre é você quem sabe, sou eu quem sei o que nós precisamos. Somente eu, somente você e Deus é quem sabe, não podemos desistir. Por mais que nós clamamos, às vezes pensamos que Deus não está nos escutando, porque queremos que Deus Ele faça no nosso momento, mas não é no nosso momento, é no momento do Senhor. Deus Ele também trabalha no silêncio, igreja de Deus. Deus Ele também trabalha no silêncio, louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi confirmação a Deus, igreja, confesso aos irmãos que eu estou muito nervosa. Não vou mentir, igreja, eu estou muito nervosa, mas o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. Eu pedi um sinal ao Senhor. Vou dizer à igreja algo aqui que é um pouco pessoal. Talvez não tenha nada a ver, mas a igreja vai entender. Foi algo que aconteceu porque eu pedi ao Senhor que o Senhor me desse um sinal, que o Senhor me capacitasse. Essa semana eu me consagrei e eu pedi ao Senhor, Senhor, se for do Senhor, vai na minha frente, não me deixa passar vergonha, Pai. Porque pregar a tua palavra não é nada fácil. Me dá um sinal que é o Senhor que está me chamando, porque Deus sabe, Deus conhece o desejo do nosso coração, igreja. Deus conhece o desejo de cada um. E o Senhor sabe quanto eu tinha desejo de pregar a palavra dele, porém eu temia muito. E eu falei hoje com o Senhor pela manhã, Senhor, se for da tua vontade, me dá um sinal. Eu creio que foi um sinal que o Senhor falou aqui nessa noite. A minha família sabe muito bem do que eu estou falando. Eu sou de interior, irmãos, que é muito pouco falado, é muito pouco conhecido. Jamais, jamais, jamais eu iria imaginar que eu ia ouvir o nome desse interior aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estava ali sentada e pedindo socorro, justamente no interior da onde eu sou, em Pirapitanga. A coisa mais difícil é ouvir o nome desse interior, igreja do Senhor. Pois eu creio que o Senhor, Ele visitou Gisele nesta noite e concedeu a ela o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o pedido de socorro, mas para mim foi a resposta de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito: clamas a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Gostaríamos nós, na igreja, de saber quais grandes coisas são essas que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós só vamos saber, igreja, se nós clamarmos ao Senhor. Se nós descermos na oração, o Senhor irá abrir o leque e abrir os nossos olhos para que nós venhamos enxergar quais grandes coisas que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem muito conhecida na palavra de Deus é a passagem de Ana. A igreja, quem sabe, bem conhece, mas eu não poderia deixar de citar aqui. Ana, ela não deixou de clamar, irmãos. Ana ela já estava desfalecida, triste, amargurada, porque ela queria muito um milagre. Que milagre era esse? Gerar um filho. Porque ela não aceitava passar por tamanha humilhação de não poder ter um filho. O seu marido cuidava dela, dava todo amor a ela, mas para ela faltava algo, que era gerar um filho. Ana foi até chamada de louca, de
Deus continue falando aos nossos corações. Deus abençoe. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.